Fala galera, tudo bem com vocês? Eu fui convidada pela Bia para estar ministrando uma palavra aqui para vocês nessa série chamada Esperança, né, com o tema Esperança. E eu gostaria de deixar como reflexão para vocês lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. E como é difícil essa palavra, né? Tipo, difícil no sentido de nós, que somos totalmente falhos, cumprir ela, porque é muito difícil a gente passar por um sofrimento e a gente se alegrar com ele. É muito difícil a gente passar por um sofrimento e a gente ser grato a ele. Quando a gente passa por um problema, qual é a primeira coisa que a gente faz? Reclamar. A gente se pergunta: ai meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Mas que coisa! Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sou seu filho e tal, não sei o que. A gente começa a falar um monte de coisa, né? A gente começa a reclamar de tudo, 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 tudo. Sendo que é só um pouquinho, sendo que esse sofrimento não dura para sempre, né? Tanto é que a nossa visão, ela é limitada, né? Então, pelo fato da gente ter uma visão limitada, a gente só enxerga o que a gente está passando. E a gente esquece que esse sofrimento ele vai chegar ao fim, né? Que ele não vai durar para sempre. E muitas das vezes a gente se questiona e pergunta: nossa, mas eu sou filho de Deus, mas por que tal sofrimento está acontecendo comigo? Por que tal problema está acontecendo comigo, né? Eu sou filho de Deus e tal. Mas não é bem assim. Não é porque somos filhos de Deus que nós não vamos passar por problemas. Longe disso. Nossa, eu tinha essa mentalidade de que nós não iríamos passar por problemas, né? Pelo fato de ser filho de Deus, a inocente, né? Mas não é bem assim. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, diz o seguinte: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, pelo fato de sermos filhos de Deus, isso não nos impede de passar por problemas. Muito pelo contrário, a gente vai passar por muitos problemas. Mas nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos animar, porque Jesus está conosco. Ele venceu o mundo. Então nós precisamos lembrar disso, né? Nós não podemos nos desesperar e achar que o mundo acabou ali no problema, né? Nós esquecemos, na maioria das vezes, quando a gente passa por problemas, nós esquecemos que essa situação vai passar. A gente esquece disso e acaba deixando de confiar no Senhor, né? Mas tudo isso é um processo que do sofrimento gera a paciência, né? Que nos ensina a ser mais paciente com o nosso próximo, nos ensina a entender que nada é no nosso tempo, que tudo é no tempo de Deus, que se Ele permitir você passar por alguma situação, é da vontade dele, né? Ele tem um propósito, ele não vai deixar você passar por isso à toa, sem um ensinamento, sem você aprender alguma coisa. Quando a gente passa por um problema, a gente aprende muitas coisas que servem lá na frente, que servem de conselho, de ajuda para outra pessoa, né? Que tanto é que esse aprendizado que é gerado através do sofrimento depois do sofrimento, gera a paciência, né? Como diz a leitura dessa reflexão, gera o sofrimento, gera a paciência, que do sofrimento gera a paciência, da paciência gera a aprovação, que no caso nós estamos sendo aprovados, no caso, a aprovação ou experiência, né? A experiência no sentido
de passarmos os nossos ensinamentos para outras pessoas, né? Às vezes tem um amigo ou outra pessoa que está passando por um problema semelhante e como você passou, você acaba ensinando aquela pessoa, você acaba aconselhando aquela pessoa, né? E o sofrimento daquela pessoa acaba sendo o aprendizado dela, o processo dela acaba sendo mais rápido e acaba que ela não sofre tanto, né? E a aprovação no sentido de que Deus ele está nos preparando para o melhor dele. Quando a gente passa por um problema, muitas das vezes serve para Deus nos moldar como vasos de alabastros e também para que ele veja se nós estamos realmente dispostos para aquilo que ele tem para gente, para o melhor que ele tem para nós, né? É como aquele versículo diz lá em 1 Coríntios, eu não lembro direito o versículo e o capítulo, mas eu sei que é em 1 Coríntios que fala que as coisas que Deus tem para nós é muito melhor daquilo que nós imaginamos. Ou seja, aquilo que nós temos imaginado de sonho, enfim, é muito. O que Deus tem pra gente é muito maior do que nós temos para nós mesmos, né? E essa aprovação me lembra aquela passagem lá em Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 2 ao 3, que fala: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Ou seja, Deus permitiu que eles passassem 40 anos andando pelo deserto para que ele pudesse ver se eles realmente estavam dispostos a obedecer o que ele estava dizendo, o que ele pedia, né? Então, muitas das vezes a gente passa pelos aprendizados, pela aprovação de Deus, pelos problemas, para que ele venha nos moldar e ver se realmente a gente está disposto para aquilo que ele tem para nós de verdade. E no verso 5 desse texto de reflexão, diz o seguinte: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, nada nos decepciona. Quando estamos firmes nele, quando confiamos nele, quando confiamos no seu amor que foi depositado no nosso coração, nós não nos decepcionamos, né? E também, como diz lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Então, a esperança, ela é a confiança, né? De certa forma, quando a gente passou pelo processo do sofrimento, da paciência, da aprovação, a gente tá mais confiante no Senhor, né? Porque a gente viu que não é nada no nosso tempo, que a gente passou pelos aprendizados e foi ficando mais firme, mais resistente. Então, isso tudo vai gerando confiança, vai gerando fé, vai aumentando a nossa fé no Senhor, né? Então, é importante a gente passar por sofrimentos. Antigamente, eu ficava me perguntando: ai, que saco, sofrimento. Meu Deus, por que eu tô passando por sofrimento, né? Mas o sofrimento, ele é muito bom. Realmente, a gente tem que se alegrar, porque a gente tá aprendendo coisa nova, a gente tá tendo aprendizado e a gente está se aperfeiçoando no Senhor, né? Então, a gente precisa se alegrar no sofrimento e ter esperança, né? Ter esperança de que coisas boas vão surgir, de que essa tempestade, de que essa situação vai chegar ao fim, né? Nós precisamos confiar no Senhor. E é isso, gente. Acho que foi isso que eu quis trazer de reflexão para vocês. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até vocês, né?
E muito obrigada, Bia, pela oportunidade, por ter me convidado para estar aqui nessa série Esperança, né? E espero que vocês tenham muito aprendizado nessa série, que Deus abençoe o coração de vocês, que vocês estejam bem atentos e receptivos a tudo o que Deus falou ou quer falar com vocês.